Estamos de volta no Em Discussão Arena Livre, hoje conversando com o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa. Secretário, convido o senhor a ouvir a fala do deputado Roberto Massafera, do PSDB. Doutor Márcio, prazer em tê-lo do outro lado da Câmara. Faça a seguinte pergunta. O governador Geraldo Alckmin recentemente assinou um decreto doando o antigo prédio do Fórum de Matão para a Santa Casa de Matão para que fizesse uma ampliação. Esse decreto já está assinado. Quais são os próximos passos para que a entidade beneficente possa assumir o prédio? Tudo bem. Massafera é um grande deputado também, não é? Uma liderança ali da região de Araraquara, e sempre acompanhando as ações da secretaria. Deixo também para ele um grande abraço. Feita a doação, e eu acompanhei esse processo, agora é fazer a definitiva afetação. A Procuradoria do Patrimônio Imobiliário é que faz a anotação para que a gente possa, lá na matrícula do imóvel, não é? Para que fique constando que ali vai funcionar a Santa Casa de Matão, aliás, que presta um grande serviço. E aí as chaves serão entregues, ela assume a gestão, a administração e o prédio passa a ser utilizado por uma permissão de uso por parte da Santa Casa. Tem que fazer rapidamente porque saúde é essencial. Secretário, pela oportunidade, vamos ouvir também a pergunta do deputado Davi Zaia, do PPS. Vamos conferir. Prazer falar com o Dr. Márcio Elias Rosa, secretário atuante de Justiça aqui do Estado de São Paulo e que tem sob sua responsabilidade o ITESP, instituto que tem tido um trabalho excelente, né, na regularização de áreas rurais, né, e também até de áreas urbanas, né, mas principalmente na área rural, tem um trabalho grande, não só de regularização, né, de imóveis, mas também um trabalho de assessoria, né, nos assentamentos, na agricultura familiar. Eu perguntaria, Dr. Márcio Elias Rosa, né, a importância desse trabalho para o desenvolvimento da agricultura familiar no estado de São Paulo. O senhor que tem um carinho especial por isso, sei que acompanha a atuação do ITESP, né, a importância que o senhor vê nisso, porque nós temos percebido muito, né, que é um desafio, né? O estado de São Paulo é um estado que é muito forte na agricultura e tem na diversificação da agricultura, né, uma vocação, eu poderia dizer, que nós temos que preservar. Então, esse trabalho do ITESP, qual a contribuição e a importância que ele dá para que a gente continue tendo uma forte agricultura familiar no estado de São Paulo? Muito bem. Também deixar meu cumprimento para o deputado Davi Zaia, não é? Que também já esteve comigo lá diversas vezes, apresentando pleitos, defendendo e debatendo esse tema da regularização fundiária e urbana. O ITESP, o nosso Instituto de Terras, presta um grande trabalho no estado de São Paulo. É uma instituição modelo, eu costumo dizer, porque é pequeno, são 600 funcionários, que fazem um trabalho de impacto social espetacular. Muito bem comandado na atualidade pelo Gabriel Veiga e vinha sendo comandado historicamente pelo nosso querido Marco Pilla, né? Que é uma referência para todos nós em termos de política agrária. São Paulo começou no Montoro o trabalho. As diretrizes foram fixadas em legislação do Franco Montoro. Depois nós avançamos com Mário Covas e no governo Serra, e sobretudo agora no governo Geraldo Alckmin, nós conseguimos grandes iniciativas. É dar acesso à terra. Sim. A unidade, por exemplo, num assentamento. E São Paulo tem 139 assentamentos. O INCRA tem 136. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo faz mais reforma agrária do que a União. A quem a Constituição comete essa responsabilidade. Olha que interessante. E fazemos essa reforma agrária sem conflito no campo, sabendo gerir. Recentemente implantamos 3 novos assentamentos, chegou a 139. Aliás, 2 deles, um Dom Paulo Evaristo Arnes e André Franco Montoro. Os 2 são os maiores da história. E tem um Florestan Fernandes também? Tem Florestan Fernandes, tem, são 139, né, assentamentos. Agora, ao lado disso, garantir o acesso à terra, depois é preciso garantir a produção. Então, o ITESP tem lá a TERA, Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu próprio visitei o Florestan Fernandes, esse mesmo assentamento, estive lá no Pontal do Paranapanema, onde a gente tem 98 assentamentos, acompanhando o trabalho que os veterinários fazem, por exemplo, para orientar a população quanto à produção de leite. Ou os biólogos, os botânicos, para orientar a produção agrícola.
Então, garantir a terra, depois garantir o acesso à assistência técnica, à produção, e a terceira ponta, escoar a produção. E aí foi criado o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, o PEPAIS. Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, que faz compra direta para a SAP, por exemplo. O maior cliente é a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, que compra a produção agrícola. Até 30% das compras? Não, até R$30 mil. Até R$30 mil, perdão. De produtos agrícolas e até R$30 mil de leite. Pode ser contratado. Nós já beneficiamos 3 mil famílias, já beneficiamos no seguinte sentido, que são 3 mil famílias que são contratadas para fornecer merenda escolar ou fornecer alimentação para os presos. O produto in natura, né, que depois é produzido no próprio estabelecimento prisional. A agricultura de interesse social, ela fecha esse ciclo, não é? Porque, aliás, eu preciso fazer um elogio à Casa, à Assembleia Legislativa, neste campo, se me permite, muito rapidamente, porque nós fizemos algumas mudanças na lei. A primeira delas, os senhores aprovaram, vão se lembrar, a mudança na lei do Montoro, tirando de permissão para concessão. Permissão é precário, pode ser revogado. Concessão tem natureza contratual. E com isso, é possível que a família que tem, por exemplo, a unidade dentro do assentamento, obtenha crédito. Mais de um crédito pela mesma unidade. O pai, o filho, um produz leite, outro faz produção agrícola. Do modo que era, nós não conseguíamos. Agora conseguimos graças à Assembleia. E depois criamos um programa de regularização fundiária. A titulação das terras. A titulação da terra para o Vale do Ribeira e Alto Ribeira. A região aqui de Miracatu, Juquiá, Iguape, Registro, Cajati, Jacupiranga, Pariqueraçu, Canané. Você conhece bem, que já foi promotor lá, né? Sete Barros, eu rodei aqui. Foi promotor lá. E o lado de cima, onde eu também fui promotor, a Piaí, Iporanga, Ribeira, Barra do Chapéu, não é isso? Capão ali. A parte de cima também. Regularização fundiária. O programa que foi idealizado pelo ITESP, mas a nossa Assembleia aqui aprovou em tempo recorde. E hoje é possível que quem possua áreas rurais de até 15 módulos tenha o título. De 0, Coronel Camilo, de 0 a 4 módulos de graça, que é justamente quem mais precisa. E de 4 a 15, paga 10% do valor da terra nua. E o dinheiro se reverte para manutenção, para assistência técnica, para, enfim, retomar esse ciclo, né? Bacana. Não existe, eu estou convencido disso, Coronel Telhado, não existe desenvolvimento social se nós não tivermos desenvolvimento econômico. Certeza. É o que todos querem. E paz no campo. Deputado Coronel Telhado, a sua próxima intervenção. Olha, eu só queria... O senhor, antes do último bloco, o senhor falou que para realmente se combater a criminalidade, era necessário se conhecer a origem do problema, a gente sanear. Eu discordo em parte, porque no seguinte aspecto, enquanto policial, a nossa missão é combater o efeito, combater o resultado aquela falha que houve realmente, que existe, nós sabemos, na educação, na família, no civismo, aquela falha que houve na formação básica do cidadão, realmente o leva ao crime. Concordo, quando se tem que realmente combater isso aí e regularizar isso. Sem dúvida alguma, concordo nesse aspecto. Mas enquanto polícia, eu estou preocupado em combater o resultado disso. Claro. Então eu retorno só, não, pelo amor de Deus, não discordando do senhor, pela nossa amizade, não me permitiria jamais eu me colocar contra o senhor, porque a gente tem um ponto de vista muito claro nesse aspecto e compactuamos com as mesmas ideias. No seguinte aspecto, eu acho que enquanto justiça, enquanto polícia, a gente tem que firmar mais a nossa postura no combate, sim, ao resultado dessa falha social. E eu acho que justamente a falha do nosso Estado de Direito, da nossa democracia brasileira, talvez venha daí. A gente, toda vez que nós falamos em crime, a gente procura justificar o crime pelas falhas de origem. Eu acho que nós temos que esquecer um pouco isso aí e hoje apertar a legislação no sentido de que aquele indivíduo que comete o crime, ele sirva de exemplo para os demais. Nós falamos agora dessa infelicidade aqui da audiência de custódia, que eu acho que foi uma desaceleração na segurança pública. Eu acho que foi um retrocesso na justiça brasileira. Talvez até para pôr menos preso na cadeia. Pode até ser isso, porque a gente sabe que é isso. Para pôr menos preso na cadeia, porque ninguém quer fazer cadeia. Mas a sociedade está desesperada. Então eu reputo aqui novamente a nossa maneira enérgica de combater o crime. O crime tem que ser combatido com energia. Não há outra forma de combater o crime. Coronel, só me permite um detalhe. Eu não estou sugerindo, nós pensamos exatamente igual, que o policial não vá fazer
a análise Sem da dúvida. conduta e discutir as causas. E quando eu falo discutir as causas, não são causas sociológicas, eu não estou fugindo do problema, não. Digo o seguinte, como é que chega a arma, por onde está entrando a arma? Fronteiras abertas. Onde está entrando a droga? Por onde está entrando a droga? Sem dúvida. Por onde ela circula? Quem é que está fazendo lavagem de dinheiro? Não é só a polícia e a justiça que vai combater. Não é só pegar o sujeito na biqueira. É pegar o sujeito que está trazendo a droga. Sim. Quando eu falo discutir o fenômeno da criminalidade, eu não estou fazendo como alguns fazem, discutindo as razões da desigualdade. Não, não é isso, não. Isso não é o nosso papel. Perfeito. Não é o nosso papel. Vamos saber o que é, qual é a energia que alimenta essa criminalidade. Perfeito. Como São Paulo fez, diga-se de passagem, com inteligência e investimento, com trabalho técnico e profissional da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, Ministério Público, eu peço licença para também colocar, e um bom Poder Judiciário. O que é que nós fizemos? Conseguimos reduzir a esses níveis os índices de homicídio. Precisamos fazer isso com toda a tabela de classificação. Sim. Deputado Coronel Camilo. Nessa linha aí, lógico, concordando com o Telada que a gente tem que trabalhar na repressão, mas eu entro nos dois pontos, né? Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Eu tenho que reprimir o que está acontecendo e tenho que trabalhar para que ele não aconteça. Por isso que a gente tem aqui um trabalho forte na segurança e na internalização de valores. Agora, não tenha dúvida nenhuma que nós precisamos rever a legislação, que temos que rever aí uma série de pontos, mas temos que trabalhar para que o crime não aconteça. Não tenha dúvida nenhuma, tem que ser firme com aquele que aconteceu. Mas eu concordo plenamente aí com o Dr. Márcio Elias Rosa. Temos que trabalhar lá para ver por que ele não justificando, tadinho, ele é vamos dizer assim, um coitado, uma vítima da sociedade. Eu não penso assim. Tadinho somos todos nós. Né? Tadinho somos todos nós. Aliás, se eu tivesse que criar alguma coisa hoje, eu queria alguma coisa que defendesse a vítima, né? Porque a gente se preocupa muito com o infrator. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho, né? Duas funções que eu acho importantíssimas na Secretaria, se o tempo nos permitir. Primeiro nós falamos tanto em impunidade, jovem, etc., como é ser presidente da Fundação Casa. E segundo, que falasse um pouquinho sobre os SICs, né? Os Centros de Cidadania. Muito bem. Bom, os SICs são Centros de Integração à Cidadania, são 16 SICs aqui na Grande São Paulo, sobretudo. Fazem um trabalho bacana de atendimento à população, obtenção de documentos, mas também curso de formação, Fundo Social de Solidariedade. A Dona Lu é uma parceira presente lá nas ações de todo o SIC. Fazemos uma grande ação social nas regiões mais vulneráveis, está presente como se fosse aí um poupa-tempo da cidadania, né? Tentando aproximar o cidadão do Estado, e faz um trabalho magnífico. Está lá sobre a orientação da equipe toda, com muita qualidade. Agora, com relação à Fundação Casa, eu estou há quase um ano nessa função, acumulando a secretaria com a presidência da Fundação Casa. Gosto muito desse trabalho. Temos uma equipe técnica também espetacular. Todos os nossos colaboradores... São 10 mil internos hoje, em torno disso? Não, menos. Menos? Caiu. 8.700. Mas a média no ano passado foi de 9.400. Chegamos a passar de 10 mil. Mas estabilizou em 9.300, 400. E hoje estamos com 8.700. Que bom, não é? A Fundação Casa não escolhe quem recebe. Na minha casa entra só quem manda, não é isso? O judiciário é que manda para lá. Então, eu não sei dizer por que cai, por que sobe. A gente consegue analisar, avaliar, mas está em um número razoável. É uma experiência muito rica, muito rica. É interessante notar que 96% ou 97% são homens, os adolescentes que cometem ato infracional. O ato infracional é o crime praticado por adolescente, não é outra coisa. Do mais simples ao mais grave. Do mais simples ao mais grave, do furto ao homicídio. E aí, Coronel Camilo, também fica muito impactante. 45%, 46% é tráfico de drogas, de pequena quantidade, sempre pequena quantidade. Raríssimos os casos de envolvimento com grande tráfico. Outros 45% ou 47% é roubo de objeto de pequeno valor. Celular, relógio, homicídio, latrocínio, esses outros... Estava na hora de a gente rever essas penas, então, em penas alternativas. Nós encarceramos muito e encarceramos mal. E o que o senhor acabou de falar é isso. E depois que eu coloco no sistema é mais difícil, né? Eu transformo esse jovem em um criminoso. Cria um estigma, não é? E é interessante notar como a sociedade civil imagina que 45%, 50% sejam latrocidas, né?
Isso não dá 4% do nosso público na Fundação Há Casa. 3 minutos do encerramento, a saudação final do deputado Coronel Telhada. Não dei nem para começar a esquentar, pô. Não, olha, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Márcio Elias Rosa, uma pessoa competitíssima, uma pessoa acima de qualquer comentário, uma pessoa amiga, uma pessoa comprometida com a causa, comprometida com a função, não só que exerce, que exerceu. Mas eu queria aqui, doutor, só vamos deixar os agradecimentos de lado, que nós somos amigos, não precisamos disso, mas pedir aqui para que o senhor nos ajudasse, até nos ajudasse a pensar numa proposta que promovesse, que nós, como falamos no começo da nossa história aqui, uma efetiva criação de alguma efetiva sessão que pudesse nos ajudar a defender quem defende a gente, os funcionários o senhor acabou de falar da Fundação Casa. Quantos colegas da Fundação Casa, na sua função, às vezes se confronta com o problema, obrigado a agir com energia, já ganha um salário, o senhor sabe que infelizmente o salário deles é um salário que precisa ser revisto. Vai aqui um abraço a todos da Fundação Casa. E abraço uma zica, como a gente costuma chamar, dentro da Fundação Casa. Pelos problemas, eu não trocaria minha função por esses caras, nem que eu ganhasse 20 mil reais, de verdade. Serviço terrível. E abraça ali um problema e acaba tendo que vender o que não tem para pagar um advogado para ir para a cadeia. Então eu acho que está na hora do Estado se preocupar. Eu queria que o senhor, como secretário de Justiça hoje, nos ajudasse nisso, quem sabe até uma proposta interna para que alguém nos defenda nesse aspecto. Nós precisamos, nós servimos o Estado, nós morremos pelo Estado, nós protegemos o Estado, precisamos ser protegidos pelo Estado. Parabéns por tudo que o senhor tem feito, conte conosco aqui. Deputado Coronel Camilo. Doutor Márcio, parabéns. Conheci o senhor lá atrás, né, como procurador-geral. Parabéns pelo trabalho, pela parceria com o cidadão de bem, né, com as coisas certas, né, os homens aí de bons costumes. Parabéns pelo trabalho feito lá. E faço coro com o Coronel Telhada, mas faço uma sugestão também para a Secretaria da Justiça e que se crie uma semente para o futuro, né, a comunicação. O cidadão de São Paulo, a maioria não conhece o trabalho da Secretaria de Justiça, um trabalho importante, né? E eu sugiro que seja pensado de uma forma de institucionalmente, né, esse trabalho do SICS, do ITESP, da Fundação Casa, do IMESC, que a gente não falou, Procon. ou seja, do Procon, disso chegar para a população, né? Então fica aqui a sugestão. E por último, deixar aqui, que nós comentamos sobre a CPI, né, do CONDEP, Etos, aí, da Operação Etos, deixar bem claro que nós não queremos em nenhum momento nem tirar autonomia, nem tirar funcionalidades, nada do CONDEP, nem da ouvidoria. O que a gente quer é proteger, inclusive, essas instituições, tanto a ouvidoria quanto o CONDEP, que são importantes para a população. Parabéns pelo seu trabalho e conte sempre com essa casa aqui. Tenho certeza que fala em nome de todos os deputados da Assembleia Legislativa. Um minuto de considerações finais. Muito obrigado. Eu volto a dizer o que já disse no início. É uma honra, um privilégio estar aqui na companhia dos senhores todos, falar para o nosso público na Assembleia Legislativa. Tenho muito orgulho de ser paulista e ter a Assembleia Legislativa com a composição que temos hoje. O Coronel Camilo é um baluarte aí da defesa da cidadania. Eu sei que a sua preocupação é aperfeiçoar o mecanismo de defesa do cidadão. Coronel Telhada, outro exemplo, né, magnífico de parlamentar, de homem público, mais do que amigo, sou também admirador. Muito obrigado. Admirador do trabalho que ambos executaram na Polícia Militar, não é? No Comando Geral, lá na Rota, não é? Na Tobias de Aguiar, os melhores e mais valorosos policiais passam pela Rota, não é isso, Coronel Camilo? Modéstia à parte. Na verdade, toda a Polícia Militar de São Paulo. Passam pela Rádio Patrulha também. Passam pela Rádio Patrulha, pela rodoviária, não é? Toda a Polícia Militar. Toda a Polícia Militar. Polícia Civil, todos os homens e mulheres que escolhem o ofício de defender os direitos e interesses do próximo e não fazem isso por benevolência nem por caridade, mas fazem por vocação pessoal e profissional, tem um imperativo ético que se sobrepõe. É a minha homenagem, né? À Polícia Civil, à Polícia Científica, a nossa Polícia Militar, sem exclusão de ninguém. Agradeço a Assembleia Legislativa, nossa Casa de Defesa da Cidadania em São Paulo. Obrigado. Ponto final. Você também participa com críticas, sugestões nas redes sociais e pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário, muito obrigado. Volte mais vezes, é sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado também aos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão Arena Livre. Eu espero você.